Deus continua sendo louvado. Josué, capítulo 6, na reverência acompanhar essa noite, igual o pastor disse, é um tempo bom, na verdade, um lugar identificado com felizes. No milagre que o Senhor fez na vida do avô da Lovinha, ela aumentou, não consigo aumentar nisso, mas Deus continua sendo honrado. Amém? Vamos colocar isso, amém? Amém. Versículo 10, versículo 16 e versículo 20. Josué, capítulo 6, é uma passagem com muitos detalhes, né? Uma passagem linda, uma passagem um pouco extensa, mas tentará encurtar um pouco o máximo possível. Josué, capítulo 6, versículo 10, 16 e 20, por gentileza. Agora diz, porém, subtítulo: Jericó é destruída, Raabe é salva. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. Ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o mundo caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tornaram para a cidade. Vamos estar repetindo o versículo 20, no 3, por gentileza? 1, 2, 3. Quando eu vou passar essa brevemente a nome do Senhor, costumo sempre estar entrando em introdução para depois entrar na ministração, mas entrada na ministração de uma vez, alegro muito, né, por mais essa misericórdia do Senhor, e agradeço a missionária Alexandra por mais esse vosso confiança, né? Não sabia que a senhora tinha uma voz boa para louvar, assim, Deus continua abençoando. Feliz em ver alguns irmãos também, né? Nosso bom estado, ouvir. Penso dizer, irmãos, bem conhecendo essa passagem de Josué, de 14 dias, que a qual lá na frente foi 13, pastor até disse nessa noite, foram 13 voltas, que a qual durante 6 dias deram voltas, 6 voltas, e no mesmo dia, no 6º dia, deram mais 7 voltas, no total 13 voltas, que agora já foi dito nessa noite, que agora bem conhecemos, mas as revelações da palavra do Senhor se revelam, se renovam a cada dia, a cada momento que nós vamos ela. E venha nos relatar, né, nesse capítulo 6 de Josué, bem conhecemos, né, a queda, né, da muralha de Jericó. Derrubando muralhas, Josué 6. Vemos, né, a trajetória, que é qual o Senhor dá uma ordem para Josué, né, substituto, sucessor de Moisés, conforme a memória exato, se dizer, que quando Moisés morreu, e veio Josué a substituir o seu ministério, direcionando ao povo, esse capítulo 6. Porém, no capítulo 1, em diante do mesmo Josué, capítulo 1, que é a campanha 6, vemos relatar que o Senhor chama a Josué, que a qual ele disse: ó Josué, da mesma forma que eu fui com o meu servo Moisés, que a qual Moisés morreu, eu vou ser da mesma forma com você também. Da mesma forma que eu fui com ele, eu vou ser com você. Da mesma forma que eu tive intimidade com ele, eu vou ter intimidade com você. Os mesmos prodígios, mesmas maravilhas que eu operei com Moisés, com o meu servo Moisés, com você será de igual forma. Então, somente esforça-te e tem de muito bom ânimo. E ali o Senhor disse isso 3 vezes no capítulo 1 deste Josué, que a qual disse: esforça-te, tem de bom ânimo. E depois o próprio povo de Israel diz: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Por isso que é bom, né, pastores, as ovelhas estarem interligadas com vocês. Vemos algo interessante, que quando Moisés morre, Josué toma o seu lugar, e manda se dizer, substitui o seu ministério para continuar direcionando o povo. O povo de Israel diz para Josué o seguinte: Josué,
Se Deus for na tua vida da mesma forma que foi com o servo dele, Moisés, o que o Senhor mandar nós fazer, nós vamos fazer. E se um de nós ficar rebelde, nós vamos matar na mesma hora. A igreja não é igreja sem o seu pastor. De igual forma, o pastor não é um pastor sem as suas ovelhas. Um precisa do outro. E precisamos estar com o mesmo propósito. O pastor com o seu ministério, com a sua igreja. Precisamos estar no mesmo clamor. Precisamos estar na mesma ligação. Mas, infelizmente, vivemos no meio de uma nova geração em que agora há muitas rebeliões, em que agora as pessoas ficam rebeldes. O pastor dá uma ordem, a ovelha parece que não tem pastor, só obedece se quiser. O pastor fala: eu quero que todos os irmãos estejam no culto, eu preciso dos irmãos no culto seguinte. E chega no culto seguinte, aparecem poucos irmãos, mas a maioria, às vezes o pastor fica até preocupado: o irmão fulano não veio hoje, a irmã ciclana não veio hoje, o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ele? Será que está passando mal? Mas quando vai ver, a pessoa não veio no culto, não é porque passou mal, porque um ente querido faleceu, ou um problema aconteceu porque ficou rebelde, não veio no culto, não tomou a sua responsabilidade, porque é membro da igreja, é um corpo, Cristo é a cabeça, nós somos um membro desse corpo, e não veio no culto porque não quis, então nós estamos aqui no culto, mas quando que poderia estar aqui, se encontra sentado no sofá, de perninha para o alto, assistindo novela, assistindo futebol, assistindo coisas que não é para se assistir, ao invés de tomar responsabilidade de estar na obra do Senhor. Aleluia! E por causa da falta de um membro, irmão, todo o corpo fica enfermo. Isto é natural. Isto é a natureza. Para você dizer, tem poucos detalhes, assim dizia a palavra do Senhor, em que a qual Josué dá ordem para os espias ir até a cidade de Jericó para espiar, e cai na casa, ele está falando bastante do filho Barrabo, que a qual cai na casa de Raabe, uma mulher que estava, para não dizer o nome dela, ela estava na prostituição, que depois o nome entendeu. E ali ela teme, seus 2 servos, sabemos a história do povo de Israel, em que aconteceu lá atrás, o Senhor abriu o mar vermelho, destruiu diversos homens, diversos exércitos, diversos soldados, destruiu os filisteus, venceram diversas batalhas. Nós tememos a vocês quando servimos ao Senhor de verdade, irmão. O inferno teme e estremece. Você acha que o inimigo está preocupado porque o Wesley não está pregando? Pregar é muito fácil, irmão. O negócio é viver. Louvor sobre santidade, que letra bonita, forte, né? A palavra que fala no louvor da irmã, mas o Satanás está preocupado com isso, não, irmão. O irmão não volta nem o culto, amém, continua com a sua responsabilidade, mas o diabo não teme somente isso, não. Sabe o que o diabo teme, além da sua pregação, além do teu louvor, além da tua oração? É quando todas as madrugadas engelhamos no chão, no nosso quarto, com a porta fechada. É quando, além de pregarmos a palavra, nós vivenciamos a ela. É quando consagramos a nossa vida diante do Senhor. É isso que teme, Satanás teme. É quando verdadeiramente ele depara com o servo, com uma serva que realmente tem um compromisso com a palavra, que realmente tem um compromisso com consagração, que realmente tem uma vida diante do Senhor. Prossegue se dizer em poucas passagens, poucos detalhes. Ali eles fazem um trato. Eu leio alguma parte, né? A hora não nos permite entrar nessas cidades. Que a qual vieram os soldados procurar os 2 espias e não acharam, porque a Raabe escondeu eles ali no telhado, e ali depois ela fez um trato com eles. E ali, por ter guardado eles 2, ali falou: a cidade de Jericó vai ser destruída, mas a tua casa, quando o teu pai, tua mãe, teus irmãos, sua família vem aqui e põe um lençol, ou outro nome que fala, né, sobre a janela, que a tua casa não vai cair. Jericó tudo vai cair, mas a sua casa que está em cima do muro de Jericó não vai cair. E assim foi feito lá na frente, para assim dizer, em que a qual eles vêm e trazem um trato lá, o relatório de Jericó para Josué. Josué está assim, Satanás tenta montar com uma mulher chamada Raabe, que agora estava na prostituição, tal.
E ali Josué foi e confirmou o trato que ele tinha feito com aquela mulher, com Raabe. E a palavra para te dizer que a qual eles, antes de se preparando, já pulando no nosso parte, muito detalhe na nosso capítulo 1 até o 6, pulando no nosso parte, quero dizer no capítulo 3, já pulando no nosso parte, em que a qual eles no caminho para Jericó, antes de chegar lá, tem o Jordão, o Rio Jordão. E da mesma forma que Deus abriu lá atrás o Mar Vermelho, assim vai nos dizer que Deus abriu o Rio Jordão também, mas antes de abrir o Rio Jordão, no capítulo 3, versículo 5, é para te dizer que Josué passa o recado, passa a mensagem para o povo de Israel. Ó povo de Israel, santificai-vos hoje, santificai-vos, porque amanhã farás o Senhor maravilha no meio de nós. Em outras palavras, ó, Deus está preparando uma maravilha para nós aí, hein? Deus está preparando uma bênção poderosa para nós, mas antes, santificai-vos. Sabe o que o Senhor nos vai entender nesta noite? Em que Deus faz maravilhas, mas não de qualquer maneira, tem que santificar primeiro. Santificai-vos primeiro, para depois Deus fazer maravilhas no meio de vós. Se santifica primeiro, para depois Deus escancará as portas para você. Porque Deus quer trabalhar, Deus quer agir, Deus quer operar, Deus quer fazer o sobrenatural, Deus quer fazer o impossível, mas depende de você, como o filósofo disse, toda ação traz uma reação. Primeiramente precisa que a ação venha, para depois a reação vir também. Primeiro santifica, depois Deus traz maravilhas. Primeiro obedece a palavra, depois Deus opera na tua casa. Primeiro se santifica, depois Deus vai restaurar a tua família. Primeiro toma uma posição, aí depois Deus vai fazer o sobrenatural para você. Deus não opera de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. É primeiro santificar primeiro. Eles passam aquele Rio Jordão. E ao passar o Jordão, se deparando, tinha outros detalhes do ano, se deparando com uma muralha de Jericó, aí pode dizer que é como o Senhor deu a ordem para Josué, instruindo, Deus instruindo a Josué, faz assim, assim, assado. Diga ao povo que rodeia, manda os instrumentistas para tocar as buzinas, os carneiros, os instrumentos, e no 7º dia gritar. Aí Josué, como porta-voz de Deus, porta-voz é aquele que repassa uma mensagem que alguém passou e passa para frente. E ali Josué repassa aquela mensagem, aquela ordem para o povo de Israel, e assim obedece. Como falei lá atrás, Deus foi na tua vida da mesma forma que foi com o seu servo Moisés, nós vamos obedecer. Se alguém se carregar, nós vamos matar. Deus obedece a ordem, Josué obedece a ordem de Deus, e o povo de Israel obedece a ordem de Deus através de Josué. E é por isso, irmão, principalmente além do grito, que é quando temos um já viu várias pregações dessa parte, que é quando além do grito, além deles rodearem 3 vezes, o que fez com que aquela muralha caísse, fosse derrubada, não foi somente o grito, não foi somente o sonido dos instrumentos, não, principalmente, isso também, mas principalmente a obediência. Quer ver a muralha cair? Obedece. É só obedecer que o Senhor vai derrubar a muralha. Se não ir enfrentar o gigante Golias, o gigante Golias não vai cair não, irmão. Se você não caminhar, se você não achar, o mar vermelho não vai se abrir não. Se você, se eu, nós não clamarmos, o Senhor não vai responder não. Se nós não obedecer a palavra do Senhor, as muralhas não vão ser derrubadas não. Tem que obedecer primeiro, para depois as muralhas serem derrubadas. Se adorar, se obedecer, o Senhor visita os hospitais. Enquanto você adora, o Senhor visita os hospitais e cura os enfermos. Enquanto você adora, o Senhor visita os presídios e ali libera
gritai. No 13º dia, gritai. E quando o povo gritou, aquela muralha de Jericó caiu. E ficou firme somente a casa de Raabe, conforme o trato lá atrás tinha feito com eles. Dentre além da obediência, além da santificação, o Senhor deu uma, vamos dizer, uma ferramenta, um instrumento. O que? A voz. Gritai, o grito, o clamor, que agora foi a arma, além da obediência, né? Para a muralha de Jericó ser derrubada. Gritai. Tocado as buzinas, os carneiros, os instrumentos, e no 13º dia, gritai. Aí o Senhor dizendo: ei, a tua arma que eu estou dando nas tuas mãos é o grito, é o clamor, é a autoridade. Lembra da passagem do rei Saul? O gigante Golias gritou lá: cadê? Não tem nenhum macho, nenhum homem aí para me desafiar, não, para me enfrentar, não. Aí Saul, ó, o que tinha mais possibilidade de enfrentar o gigante é o que correu o rei Saul, porque a Bíblia fala que ele era um homem de alta estatura, um pouco forte. Aí ele veio um pequenininho, que ninguém dava nada por ele, que a cova apacentava ovelhas no pasto, por nome Davi, bem conhecemos a palavra. E ali ele se disponibiliza para lutar contra o gigante. Teve coragem. O Senhor, irmão, de primeira, nem lembrei da parte que ele ia falar, mas já passou. Prosseguimos daqui para frente. Que é bom, sabendo, né? Você também falava do Senhor, antigamente, a presença do Espírito Santo era sobre a arca do Senhor. Mas depois da remissão que Jesus fez por nós, passou por nós, trouxe a nós, perdão. Aí depois da crucificação, daquela passagem de Jesus, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo do Senhor. Na sua ascensão, Jesus subindo em Evangelho de João capítulo 16. João capítulo 16, se não fala a memória, versículo 14 e 16, se não fala a memória, ou 16, 18, que é a qual o Senhor Jesus, na sua ascensão, ascensão significa subida, ele disse: ó, eu estou subindo, mas não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai para que vos envie o Espírito Consolador. É de acordo com a campanha, tá, irmão? Gritai, derrubando muralhas, gritai. E depois que Jesus deu essa promessa e cumpriu, perdão de novo, depois que ele deu essa promessa e cumpriu, passamos a ser o templo do Espírito Santo do Senhor. E o que o Senhor nos faz entender nessa parte, de acordo com a campanha? Gritai. É o Espírito Santo que te dá autoridade para gritar. Você não tem autoridade de si mesmo ou de si mesma. É através do Espírito Santo que te constrói. O irmão está nervoso. A irmã não, irmão. É para falar com autoridade mesmo. É para repreender com autoridade mesmo, porque o Senhor te deu essa autoridade. O irmão me tratou com tanta ignorância. Falou, fui fazer uma foto, fui falar do irmão e falou para repreender o nome de Jesus. E falou para mim, é para ter autoridade mesmo, irmão. O Espírito Santo te concede autoridade para repreender mesmo. O Espírito Santo te concede autoridade para levantar as tuas mãos e repreender toda a casa de demônios. O Espírito Santo te concede autoridade para estender as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem
Deus te escolheu, irmão. Deus te capacitou para que através de você, sendo coluna na sua casa, Deus venha resgatar a sua família. Poxa, eu queria tanto que meu filho fosse liberto. Jesus, Mateus, já terminando, capítulo 26, 41 em diante, poucos detalhes dessa parte. Vemos relatar que Jesus, ao subir depois da Santa Ceia do Senhor, subiu no monte Getsêmani e ali orou com os 3 discípulos, e por um período se apartou, se ausentou e depois voltou com os discípulos. Nessa parte nos vai entender do Espírito Santo, que é quando ele se ausenta, significa que agora nós temos que ter particular. Jesus com os 3 discípulos, como nós aqui na igreja agora, nessa noite, o momento das brasas, ou o Espírito Santo, das brasas se juntarem. E quanto mais as brasas se juntam, o que acontece? Mais o fogo, o irmão está ligado. A igreja também, né? Eles fazendo que não. Quanto mais a brasa se junta, mais o fogo pega. Quanto mais a brasa entra no mesmo clamor, mais o fogo pega. Quanto mais a brasa entra para o mesmo propósito, mais o fogo pega. Quanto mais enquanto a brasa se junta, mais o fogo pega. Quanto mais a brasa se junta, o sobrenatural acontece, o fogo cai. Temos esse momento de nos juntarmos e adorar o nome do Senhor como este culto nesta noite. Mas nunca pode faltar o momento, irmão, que é quando Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6: quando orares, entra no teu quarto, feche a tua porta e ora ocultamente ao Senhor. E você orando com a sua porta fechada dentro do teu quarto ocultamente ao Senhor, o Senhor publicamente te recompensará. Particular com Deus. Interceder um pelos outros também, mas você e Deus, um particular também é necessário. Queria tanto que Deus libertasse meu filho. Queria tanto que Deus trabalhasse na minha família. Como está difícil, Senhor. Amém. Mas e você? Eu, mas aí, intercedendo pelos meus, pela minha família. Amém. Senhor, cura meu avô, cura minha mãe, cura meu pai. Mas e eu? Como que está a minha situação? Devemos sim se preocupar com o próximo, sim. Interceder pela nossa família, sim. Mas você deve orar por você também. Buscar um fortalecimento por você também. Além de dizer, Senhor, liberta a minha casa, diz também, irmão, Senhor, liberta a minha vida. Senhor, cura o meu parente, seja quem for. Senhor, cura a mim também. Senhor, trabalha na vida do meu irmão, amém. Mas nunca deixa de orar dizendo, Senhor, trabalha na minha vida. Intercede, Senhor, visita os corações dos meus colegas de escola, dos meus colegas de trabalho, amém. Mas ore por você também, Senhor, visita o meu coração, liberta-me a mim, trabalha na minha vida, trabalha em mim, Senhor, para que através de mim as almas venham ser ganhas. O Senhor quer libertar, o Senhor quer curar, o Senhor quer salvar, mas Ele precisa de mim e de você para operar. Isaías: como pregarão se não há quem pregue? E como irão se não há quem vai? Deus te escolheu, irmão. Deus te capacitou. Como o profeta Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, para curar os enfermos. Em outras palavras, né? Para as sepulturas serem abertas, para os enfermos serem curados. Através de você o Senhor fará maravilhas, curas, prodígios e muitos milagres. Mas precisa de você, precisa de mim, precisa de homens e mulheres corajosos, com atitude, aleluia, para ser um instrumento na mão do Senhor. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.